Agora vamos falar sobre os tamponamentos aqui. Então eu vou ter a opção aqui de tamponamento 45 graus. Vou ter a opção aqui de tamponamento dinâmico de 45 graus. Tamponamento dinâmico engrossado. Tamponamento engrossado. Tamponamento horizontal. Tamponamento vertical. E eu tenho aqui a vista de fechamento, que geralmente é utilizada na parte superior. Os detalhes disso aqui basicamente são os seguintes, ó. Eu tenho as opções aqui de largura, profundidade, espessura, material. E aqui eu vou ter também a opção de fazer ou não 45 graus. Então, se eu colocar em não, ele vai ficar uma peça reta. Se eu colocar em sim, ele vai fazer o 45 graus. A mesma coisa se aplica do outro lado. Se eu colocar em não, ele vai deixar a peça reta. E se eu colocar em sim, ele vai fazer o 45 graus. E assim eu consigo vir montando ali o meu tamponamento conforme eu necessitar, tá? Neste caso aqui eu já montei um tamponamento dinâmico, que ele vai te dar um pouquinho mais de liberdade. Então você consegue, por exemplo, fazer uma medição rápida. Deixa eu puxar essa peça um pouco para o lado aqui. Imagina que você queira esticar aqui, ó, esse tamponamento, ele é dinâmico. Então ele já vai ter aqui, ó, a medida, por exemplo, 95 por 45 por 60. Então, ó, se você vir aqui, ó, alterando, ó, ele vai ficar dessa forma aqui. E aí você consegue, por exemplo, fazer um criado de maneira rápida, inserindo aqui na parte interna um gaveteiro direto, caso você queira, ou um módulo ali de gaveteiro, caso você queira também. Você já criaria um armário ali rápido, né, com esse chanfre 45, uma cômoda, esse tipo de coisa. E um detalhe bacana é que quando você gerar aqui o plano de corte, ó, você vai perceber que ele tem as medidas aqui, ó, de 95 por 45, que são as medidas finais do teu móvel, né? Como nós vamos trabalhar com o chanfro, então ele vai pedir a medida final da parte reta e você vai precisar fazer o chanfro ali sem ter nenhum tipo de perda, né? Na parte da quina aqui. E isso é bem difícil em marcenaria. Então, nós temos recursos dentro ali do Open Cut List que automaticamente geram um aumento nessas peças aqui, ó, para que você faça o 45 graus com um pouco de sobra de material ali, para não correr nenhum risco de perder a tua peça. Então nós ensinamos melhor isso no nosso curso de Open Cut List, que é um outro produto que nós temos. Caso você tiver interesse, é só procurar a gente lá no grupo de suporte. Mas esse seria aqui um armário, você consegue definir a espessura, por exemplo. Imagina que você vai fazer uma peça de 6, ó, você consegue fazer o ajuste normalmente, ó, de 4,5, de 3, né? Você consegue ajustar ali tranquilamente, e aí ele vai seguir os 45 de maneira correta. Aqui nós temos também o tamponamento dinâmico, que é engrossado. Então, tá vendo aqui, ó, ele tem a borda aqui de 3 centímetros, mas na parte interna ele vai trabalhar os engrossos. Então, é bem bacana também, ó. Eu tenho um material de corpo e um material de tamponamento, a largura aqui das réguas de engrosso e do tamponamento recuado, você consegue definir. As espessuras aqui você consegue definir, ó, por exemplo, 4,5, tá? E aí você também tem bastante opções aqui, ó, na parte de base interna e externa, você consegue definir também. A parte aqui de usar o tamponamento recuado ou não, o que seria isso? Se eu colocar o direito recuado, olha o que vai acontecer, ó. O lado direito eu vou ter ele recuado e o lado esquerdo até o final. Quando eu utilizo a opção recuado, as réguas elas têm aqui, ó, o tamanho de 7. Então, nesse caso aqui, não faz muito sentido utilizar dessa forma aqui. Mas, por exemplo, eu poderia usar uma base aqui, ó, externa, de ambos os lados ali, ó. E ali utilizar esse tamponamento do lado de cá recuado. Então, visualmente, eu teria tudo engrossado. Esse lado poderia encostar numa parede. E eu já teria o meu armário pronto ali desta forma, tá? Então, é uma opção também, caso você queira trabalhar com os tamponamentos engrossados aqui, ó. Então você tem a opção de trabalhar recuado ou maciço, tá? Na forma que você desejar. E outra opção interessante é que se você entrar aqui, ó, na parte interna do bloco e acessar aqui, ó, os tamponamentos, você tem a opção aqui de também mudar o engrosso de modelo, ó. Então, por exemplo, ele está nos dois sentidos. Se eu colocar como só largura, as réguas aqui desse encosto aqui, elas não vão ser aplicadas, ó. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, ó, só largura. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Posso mudar aqui também, ó, como só largura. Apliquei. Mesma coisa aqui, só largura. Apliquei. E pronto.
Então ele vai ter ali um tamponamento só na largura. Ó. Selecionei esse aqui também, ó, só largura, apliquei e pronto. Então, dessa forma você consegue também fazer uma economia de material ali, ó. Neste caso aqui em específico, como eu vou passar uma fita de borda nessa região aqui, o ideal é que tanto a base quanto o topo eles tenham esses tamponamentos virando ali para você ter apoio para as fitas de borda, tá? Mas isso aqui é mais para mostrar a utilidade do tamponamento. Aqui eu tenho também a opção do tampo, né, o tamponamento engrossado, que ele vai servir basicamente para você fazer mesa, para você fazer prateleira engrossada, né? Então você consegue colocar aqui, ó, a espessura a partir de 3 ali. Nesse caso ele está trabalhando engrossado, tá? Então sempre vai ter o engrosso, parte de cima chapa inteira, parte de baixo engrosso. E a partir de 45 você tem a opção também de fazer o engrosso no meio e os dois lados maciços. Ó. Então pode ver, aqui eu tenho 2 chapas de engrosso e uma chapa maciça. Mas caso eu mude aqui no tampo maciço, coloco dos dois lados, então ele vai fazer aqui, ó, na visão de raio-x para você observar melhor, o engrosso na parte central, a chapa de 15 por cima, inteira, e a chapa de 15 por baixo, inteira. Então você conseguiria trabalhar ali tanto o tamponamento na parte de baixo inteiro, quanto o tamponamento com engrosso, você consegue fazer com um bloco só também, tá? Tem aqui o tamponamento padrão, você consegue fazer edição ali, largura, altura e profundidade. Esse aqui também com a opção de alterar o veio, tá? Sentido do veio, lembrando que por padrão o veio é sempre na largura, tá? Eu até recomendo que você utilize esse padrão, costume utilizar esse padrão, que é o padrão que o Open Cut List interpreta. Aqui eu tenho também o tamponamento da lateral, que é para facilitar, para você não precisar ficar rotacionando esse tamponamento aqui. Então ele já vem como tamponamento da lateral. Lembrando que todos esses tamponamentos eles têm a opção de alterar o nome aqui no nome da peça, tá? Aqui eu tenho uma vista superior, muito utilizado aqui para fechamento, tá? Então, se você quiser trazer para não ter que pegar essa vista aqui, fazer uma edição na profundidade, alterar o nome da vista, eu já coloquei uma aqui no modelo, onde você consegue rapidamente editar também. Então, esses seriam os módulos de tamponamento. Caso você tenha alguma dúvida, só procurar a gente aí no grupo de suporte.